Estamos começando mais um episódio do Patrono Podcast. E se você clicou nessa capa para ouvir sobre tráfico de drogas nos rios da Amazônia, você está no lugar certo. E hoje nós vamos falar sobre rios importantes para o crime, pontos de abastecimento e apoio, uso de comunidades ribeirinhas, como entra a droga nas fronteiras, facções, disputa e controles de rios. E para esse episódio eu trouxe duas feras da segurança pública brasileira, Dr. Coronel Anésio Brito de Paiva e Coronel César Melo. Pessoal, eu vou deixar o currículo deles na descrição do vídeo porque o povo é fera, viu? Muito obrigado pela oportunidade de participar do nosso Patrono Podcast. Boa noite. Boa noite, Kennedy. Eu que agradeço aí, tá, a esse convite, né? E ainda mais aí do lado do meu amigo, meu irmão aqui, companheiro de turma, né? Coronel César. Tudo bem, doutor? Muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço também. Na verdade, só fazer uma pequena retificação, eu estou aqui como pesquisador. Eu digo sempre que eu tenho o privilégio de ter um pé em cada mundo, né? Então, eu sou coronel da polícia, eu trabalhei minha vida toda na Polícia Militar do Pará, então eu vivi essa segurança pública, o nascimento do Comando Vermelho lá no estado do Pará, enfim, foi uma época bem interessante da minha carreira. Mas também eu estou terminando agora aqui na UEA um pós-doutorado em segurança pública. Então, eu tenho um mundo na segurança pública e um mundo na universidade, que são dois universos que normalmente não se falam muito bem, não se entendem, muitas vezes tem vários pontos de conflito. Então, como eu tenho esse privilégio de ter um pé em cada mundo, eu consigo circular tanto lá quanto aqui, isso é muito importante para o avanço da pesquisa científica nessa área. Eu acho um tema muito importante, muito interessante falar sobre essa questão do tráfico de droga nos rios da Amazônia, né? Você vem numa imensidão, você vem de avião, você dá uma olhada lá de cima, você passa horas cruzando ali o Brasil e você vê que é uma terra que não tem ninguém, né? Você só vê só mato e água. E guerreiros como vocês, valorosos aí, para cuidar dessa imensidão toda e transformar, né, todo esse mal e cuidar da Amazônia, cuidar da questão do tráfico de droga. Mas uma questão importante é a Amazônia possui essa grande extensão territorial e a pergunta que eu faço para o senhor, doutor, é com relação à prática. Como é que funciona a logística do tráfico de droga nos rios da Amazônia? Tá, eu posso começar, Claro. secretário, falando Sim. aqui alguma coisa. Eu vou ser bem professor mesmo nessa resposta aí, tá? Eu vou falar um pouco de rota, das Certo. rotas, da rota dos Solimões, o que é que gera muita confusão. E é um negócio extremamente simples da gente Perfeito. entender. Então, vamos pensar assim. Os três principais países produtores de cocaína no mundo são Colômbia, Peru e Bolívia. Tá certo? A Colômbia responde por 67% da produção mundial de cocaína, segundo o Escritório das Nações Unidas. Então, esses três países produzem droga, só que eles têm que exportar essa droga para algum lugar. Os três países, eles têm como, digamos, costa o Pacífico, desculpa. Só a Colômbia que tem lá no Caribe, ela tem uma saída para o Atlântico, mas a Bolívia e o Peru, eles ficam para o lado do Pacífico. Imagina só, para esses caras exportarem essa droga para a Europa, por exemplo, que é um grande mercado consumidor, eles teriam que sair, atravessar o Pacífico todinho, e lá na Austrália, voltar pelo lado da África, dar a volta pelo Cabo das Tormentas, subir a África para chegar na Europa. Então, logisticamente, isso é quase impossível. Então, esses países tiveram, os traficantes, obviamente, tiveram que procurar alguma solução de como exportar essa droga, principalmente para acessar ao mercado europeu e ao mercado brasileiro também. O mercado brasileiro, hoje em dia, é o segundo maior mercado consumidor de cocaína do mundo, só perde para os Estados Unidos. A Europa vem crescendo muito o consumo de cocaína e seus derivados, mas o Brasil permanece como o segundo mercado consumidor de coca. Bom, então eles precisam entrar pelo Brasil, é a rota mais fácil para acessar o Atlântico e acessar a Europa, tá? Basicamente. Como é que eles fazem isso? Historicamente, eles usavam uma rota no sul do país, que é a chamada Rota Caipira, que é uma rota por onde a droga vem ali pela Bolívia, Paraguai, entra pelo sul de São Paulo, entra pelo Mato Grosso do Sul e percorre estradas vicinais, estradas dentro de fazendas, e é por isso que é chamada de Rota Caipira. Porque caipira, para os sudestinos, é um local que fica no interior do estado, dentro de fazendas, essa história toda. Então, por isso, é a Rota Caipira. Tudo bem, até 2016, existia um brasileiro lá, que era o rei da fronteira, Jorge Rafá. Esse cara coordenava essa empresa, essa distribuição de drogas. Então, ele vendia para quem pagasse. Vendia para o Comando Vermelho, vendia para o PCC, vendia para todo mundo. Em junho de 2016, esse cara foi assassinado.
E esse assassinato foi uma mega operação no meio da cidade, enfim, metralhadoras .50. Esse cara foi assassinado em junho de 2016, supostamente pelo PCC, e o PCC assumiu o controle dessa entrada de droga. Ou seja, o Comando Vermelho disse, espera aí, eu não vou mais conseguir comprar droga ali nessa rota caipira porque o PCC assumiu. O que eu vou fazer agora? Eu vou procurar uma segunda alternativa. E qual é a segunda alternativa? A Rota do Solimões, que é esse corredor logístico que começa ali na Tríplice Fronteira, em Tabatinga, e ele termina na Foz do Atlântico, em Macapá ou em Belém. Então a Rota dos Solimões é esse corredor logístico, que sempre foi usado para escoamento de mercadoria, borracha, enfim, mercadoria de uma forma geral, castanha, enfim. O tráfico não criou essa rota já existia, inclusive, bem anteriormente a isso, ela já era utilizada para o transporte de droga. Ela foi utilizada por famílias colombianas, por traficantes brasileiros, pela própria FDN, e o Comando Vermelho, sem ter outra alternativa, vem aqui para o norte, a partir do finalzinho de 2016, 2017, e começa a se unir com facções locais para poder estabelecer alianças sob a justificativa de impedir a chegada do PCC aqui. E consegue muito bem fazer isso com a FDN. Então, o Comando Vermelho assume a Rota do Solimões. Ele assume esse trânsito esse tráfico de drogas pela rota, inicialmente aliado à FDN, depois ele toma o controle e fica sozinho. Então essa aí que é a grande Rota do Solimões, e é por aqui que entra a maior parte hoje da droga no país. Coronel, como é que funciona a questão das características das embarcações? A gente sabe que vencer a Amazônia não é fácil, né? Tem que ter uma lancha potente, além de potente, a potência tem que carregar muito combustível, tem aquela relação peso-potência, e tem que se preparar para um ataque de vocês, que estão sempre vigiando as fronteiras. Como é que é a característica da embarcação que eles utilizam? Tem submarino, aquelas voadeiras de 200 HP... Eu já ouvi muita gente falar que essa droga era transportada por embarcações semi-submersíveis, né, pelo Rio Amazonas. Eu não acredito nisso. Tá? Eu não acredito por quê? Porque é mais fácil, em termos de logística, eles atravessarem escondendo essa droga. Tá? Imagina, as balsas que comercializam GLP, elas levam centenas, milhares de botijões numa balsa daquela. Então o cara bota de escondido. Esconde no gás, esconde com peixe. Tá? Então isso é um modus operandi. Você camufla essa droga dentro das embarcações ou espaços ocultos da embarcação. Ou então utilizam lanchas muito rápidas, tá? Que elas têm uma blindagem artesanal, mas que tentam passar muito rapidamente para tentar fugir da fiscalização. Fugir da fiscalização e fugir dos piratas também, que o secretário vai falar sobre isso também. Exatamente. Aí, como estratégia de segurança pública, né? Nós, desde 2020, nós implantamos o projeto Base Arpão. Né? A primeira Base Arpão ela foi colocada em Quari, né? Ali no Solimões, justamente para fazer frente a esse rio que estava de porteira aberta. Né? Nós não tínhamos mais nenhuma fiscalização por parte dos órgãos federais, e aí o Estado do Amazonas começou a fazer essa implantação da Base Arpão, que é uma base integrada fluvial, onde tem todas as forças, Polícia Militar, Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros, que eu vou explicar qual o papel do Corpo de Bombeiros nesse contexto, a Força Nacional, que é uma parceria com o governo federal, né? E ali nós temos também a perícia, justamente para verificar todas as questões de apreensões de entorpecentes, para fazer logo o laudo pericial. Então, e hoje nós temos também lá em Quari a participação da Marinha do Brasil, que verifica também a documentação das embarcações. Então, essa base integrada fluvial, que foi implantada desde 2020 lá em Quari, o que aconteceu? A gente conseguiu fazer um estanque ali no Solimões. Só que o crime, ele tem a sua mobilidade, ele muda, né? E aí nós começamos a fazer novamente um planejamento referente à implantação de novas bases. Hoje, nós temos 5 bases integradas fluviais. Uma está localizada lá em Jutaí, a outra no Negro, ali em Barcelos, e temos mais 2 móveis, que é a base Tiradentes da Polícia Militar, que ela faz o Médio Solimões, e também temos a Paulo Pinto Nery da Polícia Civil, que ela faz o Baixo Amazonas e o Rio Madeira. Essas bases, elas são integradas, elas têm lanchas blindadas, né? Esse projeto de lancha blindada foi aqui do Amazonas, né? Nós desenvolvemos ele aqui, e hoje nós temos 13 lanchas blindadas, das quais 7 lanchas são cabinadas. É aquela de suporte que é o nosso Caveirão do Rio, né? Que são 2 motores de 440 HPs, né?
Centro Rabeta, que fazem mais de 80 km, né, quilômetros por hora nos nossos rios. Então, tem uma capacidade de fogo, tem uma blindagem nível 3A e fazem frente aí a essas embarcações que, como foi mencionado agora, fazem esse transporte nos rios Solimões e Negro. Com isso, nós tivemos aí, só desde a implantação de 2020 até hoje, um prejuízo ao crime de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Só as nossas bases Arpão. Só para deixar bem claro, só nossas bases. Fora também as ações, né, do BOP da Polícia Militar, do CORE da Polícia Civil, em conjunto com a Polícia Federal, né, com os outros órgãos também. Nós fazemos parceria através do Centro Integrado de Cooperação Internacional, que foi implantado aqui em Manaus, né, com o Peru, com Colômbia. Então, nós temos essa proximidade, né, esse respeito e também essa integração. Então, aqui no estado do Amazonas, as forças integradas, elas atuam nesse modo, né, de conter esse deslocamento do narcotraficante pelos nossos rios. Elas fazem frente a esse. E para você que está nos assistindo, Coronel Anésio é secretário de Segurança Pública do Estado do Amazonas. E não deixa de curtir, não esqueça de curtir aí nosso canal, compartilhar, seguir. Mas, Coronel, é muito importante essa fala do senhor. O senhor falou que tinha 5 bases, né, que foram montadas. Eles fazem o tráfico de drogas nos rios da Amazônia por uma rota previamente definida ou eles mudam conforme vocês vão fazendo as ações? Aí é de acordo, né, com a nossa cheia e com a nossa vazante, né? Tem 2 momentos, né? Então, basicamente, quando o rio está cheio, nós temos uma estratégia, quando o rio está seco, outra estratégia também. Por isso que nós colocamos em pontos estratégicos as nossas 5 bases arpões, 3 fixas, né, e 2 móveis. Mas o que acontece? Cada base dessa, ela tem uma capacidade operativa de um raio de 120 quilômetros. Cada base dessa atinge um raio de 120 quilômetros. Foi que nós já fizemos isso, baseado também, como o Coronel César falou aqui, baseado na parte científica, né? Fizemos um estudo científico e já conseguimos rastrear, né, essa atuação da base. Tá? Então, nesse contexto aí, as nossas lanchas blindadas, elas fazem isso também, elas não ficam fixas nas nossas bases Arpão, elas fazem deslocamento, patrulhamento e intervenções. E agora nós contamos também com a nova tecnologia que já foi testada agora em Quari, um Vante, que é um equipamento tecnológico que está fazendo frente aí, com imagem termal, nós conseguimos lançar ele através de catapulta. Então, é mais uma ferramenta do combate ao crime organizado. É possível estimar nessa questão do tráfico de droga nos rios a quantidade de rota clandestina? Olha, eu estive recentemente fazendo uma pesquisa de campo. Como o secretário falou, eu saí enquanto pesquisador, tá? Saí da base Arpão ali em Quari e fui numa lanchinha dessa pequena, uma bandeirazinha de motor de 15 HP, basicamente até Tefé. Parando nas comunidades, entrevistando as pessoas. E assim, ninguém melhor para conhecer a região amazônica do que o ribeirinho que mora ali naquela região. Então, isso varia muito, porque em épocas de cheia, você tem vários, inúmeros, dezenas e talvez centenas de igarapés que não existem quando está na seca, no período da seca. Então é muito difícil você estimar. Além disso, você tem a possibilidade, muitos já ouvi relatos de ribeirinhos falando isso, que parte do transporte é feito de voadeiras, depois ele é feito a pé pela floresta e depois lá na frente ele pega o outro braço de igarapé. Então é muito difícil você conseguir conter isso, principalmente no período de cheia. Doutor, falando um pouco sobre os pontos de abastecimento, o senhor sabe que é impossível, dada a região da Amazônia, a quantidade de quilômetros, que esse tráfico ocorra de forma peculiar só com a organização criminosa. É necessário, imagino eu, que tenha apoio de ribeirinhos, de pessoas que, às vezes por uma condição econômica precária, às vezes por uma pressão, né, das organizações, medo da violência, acaba cedendo e colaborando com o crime. Mas, nesse sentido, é muito importante o senhor falar, porque o senhor não é só acadêmico, o senhor viveu, né? O senhor pegou uma lancha, percorreu essa imensidão de rio. E o que o senhor, na prática, notou com relação aos pontos de abastecimento clandestino? Como é que funciona? Na prática, a gente nota que assim, o ribeirinho, muitas vezes, ele é forçado ou ter uma cooperação, ele é obrigado a ter uma cooperação forçada ou uma participação voluntária.
Mas assim, você acusá-lo de ser cúmplice do crime é moralmente complicado você impossível, falar um sim. negócio desse. É Né? verdade. O traficante chega lá, esse cara mora a 8 horas de embarcação de qualquer povoamento. O traficante chega lá e diz assim, olha, eu quero que você vá lá na cidade e compre, sei lá, 50 litros de E às combustível para vezes mim. ele nem sabe, né? O Não, que que ele é. sabe. Ele não é Sabe, né? tão ingênuo nesse ponto, porque os caras chegam lá fortemente armados, mas o cara diz assim, olha, eu vou te dar R$ 1.000 para você ir lá e comprar, tá? Ou você vai ou eu bato a tua família, escolhe. Entendeu? Então, assim, é uma cooperação, mas é uma cooperação forçada. Existe, talvez, aquele cara que realmente já não decidiu que a vida dele vai ser o crime. É diferente. Mas não é o que geralmente acontece. Geralmente acontece isso, essa cooperação forçada. E muitos relataram isso. É. Tá? Muitas pessoas relataram isso. Aí que entra, né, as forças de segurança para coibir isso, através das nossas bases. Então, como eu falei, o raio de atuação de uma base chega a 120 quilômetros. Então, nessa comunidade que tá coberta pelas bases e pelas lanchas blindadas, eles vivem pacificamente. São relatos de dormir com a janela aberta, deixar sua rabeta ali ancorada, levar seus mantimentos para venda. Então, nós fomos, inclusive, lá em Quari, fomos em Tabatinga, né? Levamos, inclusive, um representante, o Coronel Galvão, para ver a realidade amazônica. E os relatos, ele viu tanto as comunidades indígenas quanto os ribeirinhos falando que antes da base Arpão era uma coisa. E agora a mudança ficou totalmente benéfica a eles. Tanto vida social, quanto o transporte dos gêneros para subsistência, quanto venda dos seus materiais. Então, quando o Estado, quando o sistema de segurança, ele assume aquela área, a mudança é completa. Além do ribeirinho que participa dessa forma, até de forma como o senhor falou, né, forçado, o senhor acha que existe a participação de comerciantes locais, donos de embarcações, nesse sentido aí, com medo Bom, de... isso também é outro problema. Eu acho que a gente precisa ter investigações mais qualificadas para determinar isso, mas os relatos que eu ouvi dos meus entrevistados, das pessoas com quem eu conversei, inclusive de autoridades com quem eu conversei, como eu te falei, eu estou terminando um pós-doutorado agora, e eu entrevistei muitas pessoas para fazer essa comparação da teoria com a prática. E muita gente afirma que há um consórcio criminoso, há uma espécie de consórcio criminoso. Um exemplo bem prático. Eu sou um criminoso, eu preciso construir uma draga para extrair legalmente ouro, por exemplo. Vamos supor aqui o ouro. Tá? Essa draga custa entre 1,5 milhão e 3 milhões de reais. Eu não tenho esse dinheiro. Então eu chego com vários comerciantes da cidade e digo, gente, é o seguinte, fulano, me dá 200 mil que daqui a 3 meses eu te dou 250, 280. O comerciante sabe que aquilo não é para uma atividade legal, ele sabe, mas ele, que outra aplicação num banco me daria esse retorno? Nenhuma. E aí ele recolhe esse dinheiro, constrói a draga e vai garimpar ouro, pega parte desse dinheiro e distribui, faz essa distribuição do lucro. Então há vários relatos de participação de comerciantes nesse consórcio criminoso, no ouro, na droga e vários outros tipos de crime também. A gente conversou ainda há pouco sobre a questão do recrutamento do ribeirinho, né? O senhor falou uma coisa importante, que a gente não tem que colocar uma questão como se eles fossem cúmplices do crime, mas acontece ou por pressão, ou por dinheiro, ou por medo. O senhor identificou a situação deles se utilizarem de crianças para adolescentes nessa questão do tráfico? Assim, a gente, até por questões éticas, a gente não conversa com menores, a gente sempre conversa com adultos, né? Conversei com adultos, conversei com professores, e há como se diz, um apelo muito grande dessas facções do crime organizado para que essas crianças também participem disso, sejam como olheiros, tá? Porque normalmente a gente não desconfia, tende a não desconfiar de uma criança. Então eles têm papel, criança, adolescente, enfim, tem um papel muito importante nesse cenário, tá? Mas a gente não tem dados ainda, como é que eu posso falar, dados científicos para comprovar a existência disso. A gente ouve, não, pode ser que sim, pode ser que não. Inclusive, nós encontramos em alguns colégios crianças com capa de caderno, com inscrições de comando vermelho, fazendo alusão a isso. Por quê? Porque uma criança, ele vê aquilo, escuta, vê na internet, comando vermelho, aquela história, o cara usando relógio, então ele fica empolgado por aquela situação. Então é muito importante o trabalho das escolas nesse sentido. É muito importante o trabalho das famílias nesse sentido. Eu costumo muito falar que não se faz segurança pública sem polícia. Mas a segurança pública não é feita só da polícia.
Aí eu falo isso, eu vejo muito as pessoas apontarem, porque a polícia é culpada, porque o governo é culpado, porque a prefeitura é culpada, aquela história toda, enche de culpados. Mas eu fico, um exemplo prático, por exemplo, um crime de feminicídio. Um jovem que mata a ex-namorada, a esposa em casa, por exemplo, na casa dele. De quem é a culpa? É da polícia militar ou é da família desse cara que não soube ensiná-lo a viver em sociedade? Entendeu? Então, assim, a família tem muita responsabilidade nisso também. A família costuma terceirizar isso para a escola, que não é o correto. Então, a família tem responsabilidade, a escola tem responsabilidade, todo mundo tem responsabilidade nessa história. Secretário, o morador consegue denunciar essa questão da segurança com segurança? Sim, com certeza. As bases elas têm a sua linha direta, né? E também nós temos os meios de denúncia, que é o 81. O 81 é um número nacional e aqui a gente recebe todas essas denúncias através da Secretaria de Segurança. Temos também o 190, que estamos implantando em todos os municípios, e também o 197 da Polícia Civil. Então, a denúncia é anônima, né? Principalmente no 81 e no 97, e essas denúncias, quando chegam no nosso número, são encaminhadas diretamente para as bases que estão aí, distribuídas no nosso Rio Solimões e no nosso Rio Negro. E como é que o Estado faz, secretário, para poder entrar nessas comunidades sem tratar a população como suspeita? Samuel, acho que está vazando o áudio aí. Vazando, não? Como é que ele faz para tratar como suspeita a população? Primeiramente, nós fazemos, né, a polícia de proximidade, né? Então, nós não vemos o nosso ribeirinho, as nossas comunidades indígenas como suspeitos, como pessoas que estão aliadas ao tráfico. Nós fazemos o trabalho, principalmente de proximidade, de conversa, de diálogo, tanto que hoje as bases aonde estão implantadas, elas aonde chegam o nosso ribeirinho, o nosso indígena chama, conversa, já faz parte ali da comunidade. Então, primeiramente, é uma polícia de proximidade, não é uma polícia repressiva quanto aos nossos ribeirinhos. E sempre dialogando, conversando, também, como foi falado agora aqui pelo Coronel César, a questão das escolas, eles fazem questões de palestras nas escolas, de questão, principalmente nessa questão preventiva do tráfico de drogas, através de palestra, de escuta. Dessa forma também, nós estamos também detectando violência contra as mulheres, violência contra os idosos e violência contra nossas crianças e nossos adolescentes. Então, essa polícia é de proximidade. Com relação às fronteiras, Manaus, o Amazonas é fronteira, tem muita entrada de vários países aí. Como é que funciona a questão da entrada da Amazônia? Eu acho que está vazando o áudio de vocês aí, pessoal, aqui. Samuel, pede para elas aí, que está vazando aqui. Como é que funciona a questão da porta de entrada de droga na Amazônia brasileira? A porta, né, justamente pela tríplice fronteira. Pois né, é bem simples o exemplo. Bem, sim. Só a fronteira do Amazonas, a linha de fronteira do estado do Amazonas com Peru, Colômbia e Venezuela, tem 3.850 quilômetros. Só a linha de fronteira. Em termos comparativos, a fronteira dos Estados Unidos com o México tem 3.145 quilômetros. E os Estados Unidos, com todo o poderio militar, policial que ele tem, de uma fronteira seca, de uma fronteira plana, de uma fronteira que não tem árvores, ele não consegue controlar. Imagina a gente. Verdade. Então, as nossas fronteiras são muito grandes. É quase impossível você manter esse controle de toda a área fronteiriça. Basicamente impossível de você vigiar tudo. Você tem que criar estratégias para... lógico, você não pode deixar de fiscalizar, isso é importante. Mas você tem que criar outras estratégias para compensar essa extensão territorial. Uma coisa importante que o senhor falou, que às vezes o ribeirinho, o pessoal do Comando Vermelho, eles chegam numa comunidade e atravessa por uma rota ali na mata, chega do outro lado. E eles têm essa questão da pista clandestina, porque a gente vê em filme, vê em vídeo, o camarada chega num aviãozinho ali, desce no meio da árvore ali e acaba levantando combustível, levantando mantimento. Existe isso mesmo, né? Existe. Há 2 anos, houve uma grande operação da Polícia Militar. O major comandante de Tabatinga apreendeu quase 6 toneladas de cocaína numa comunidade indígena que foi deixada de helicóptero lá, tá certo? Mas ela foi deixada lá para ser distribuída camuflada no fundo falso de embarcações, fundo falso de canoas. Então, quando ele chegou lá, os bandidos brasileiros estavam colocando a droga escondida, camuflando no fundo das canoas.
ela ia sair e ser distribuída para lá. Houve também, há uma pesquisa, vários pesquisadores insistem nessa questão que a lei do abate, que foi criada recentemente pelo governo federal, e autorizou a Força Aérea a derrubar aviões, aquela história toda, que isso teria sido a causa principal para essa droga estar sendo transportada hoje via fluvial e não aérea. Eu discordo um pouco dessa teoria. Tá? Para quem entende um pouco de aeronáutica, sabe que pilotar uma aeronave aqui na Amazônia é muito arriscado. Nós estamos exatamente embaixo, dentro da zona de convergência intertropical, que é uma zona marcada por uma série de fenômenos meteorológicos. Os principais são essas chuvas, nuvens, vento de uma hora para outra. Vento, aquela história toda. Então imagina, você precisa de um piloto altamente experiente, numa aeronave altamente precária, porque essas aeronaves, os caras desmontam tudo para ter espaço para transportar droga. Em pistas pequenas, construídas no meio da floresta, sem nenhum tipo de segurança, com pouca ou nenhuma manutenção. Tá? Então, o transporte de droga por avião é muito, muito difícil, é muito caro e você transporta pouca quantidade de droga. Então, por isso que é mais barato para essas organizações criminosas, para as facções, transportar essa droga pelos rios. É muito mais seguro, muito mais barato, apesar de ser mais lento. Secretário, o Manaus ele funciona mais como um ponto de passagem ou como uma distribuição mesmo, nesse sentido aí desse tráfico internacional? Pouca droga fica aqui em Manaus, no Amazonas, né? É mais como distribuição e aí segue pelo nosso rio Amazonas, né? Vai pelos Solimões e depois Amazonas, né? É essa a questão. Por isso que eles usam mais a questão das embarcações para esse transporte. Aí foi falado aqui do fundo falso. Aí entra o trabalho do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros nas bases, Arpão, eles fazem o casco do navio, né? Da embarcação, da canoa. E lá eles detectam, já tem expertise de detectar, né, os fundos falsos ali, que são acostados ao fundo da embarcação. Então, a maioria da droga ou está nesse sentido, ou dentro também de assoalhos falsos das embarcações. E aí entra também o trabalho do nosso cão farejador. Então, cada base dessa tem a Operação Faro, e aí o cão entra e já faz toda a vistoria. E aí que a gente já conseguiu detectar também em balsa de transporte de gás, né, de botijas de gás, entorpecentes também, acondicionado dentro de peixe, dentro de gelo. Então, a criatividade é muito grande, mas aí nós temos o nosso cão farejador que detecta rapidamente esse entorpecente. Eu queria aproveitar e fazer duas marcações, complementando a fala do secretário. Eu queria, assim, aproveitar a oportunidade para dar os parabéns para as forças de segurança do Estado do Amazonas. Os policiais militares, policiais civis, peritos, bombeiros, servidores civis da Secretaria de Segurança Pública, guardas municipais. O Estado do Amazonas ele vem se consolidando nos 2 últimos anos como um exemplo para o Brasil. Os dados que estão apresentados nesses 2 últimos anos, os dados de redução de criminalidade, são excepcionais. Essa semana agora nós vamos ter o lançamento do anuário do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que é o instrumento que condensa todos esses números. Tá? Anualmente ele lança esse anuário, sempre com números anteriores. Então, nós vamos poder mostrar isso, que as pessoas que falam que a segurança pública do Amazonas está ruim, que os números são ruins, ou fazem isso por má fé, querendo enganar realmente quem está escutando, ou por terem sido mal assessorados. Porque enquanto pesquisador, eu não aceito alguém falar isso sem contestar, porque a gente tem números para mostrar, não são números nossos. A Secretaria de Segurança Pública tornou públicos os números, isso é muito importante, deixou transparente uma coisa que a gente não encontra em todos os estados do Brasil. Normalmente as secretarias escondem essas informações, a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas disponibilizou esses dados, inclusive na internet. Então qualquer pesquisador pode ter acesso, e isso é muito importante, porque isso implementa novas pesquisas, implementa novas maneiras de ver o mesmo problema. Tá? E esses dados são fantásticos, em todos os indicadores. A segurança está maravilhosa, excelente? Não. Não existe ninguém, nem no mundo inteiro que eu possa te falar que a segurança é maravilhosa. No Brasil, muito menos. Mas nós estamos caminhando, com certeza, te falo isso como pesquisador, na direção correta. Os números estão caindo muito, todos os índices. É bom falar sobre isso, é bom saber sobre isso. Com certeza, né? E colaborando também com as palavras, aí citando números, né? Não vou nem falar em 2025, que foi um dos melhores anos para a segurança pública. Vamos falar agora de 2026, que as fake news estão falando aí do ano. Então, o que comprova essa melhoria, né, e consolidação da segurança pública no estado do Amazonas. Falando em aumento de produtividade, de apreensão. Até agora, nós, sem contar
a apreensão de 2,5 toneladas de cocaína agora recentemente, graças à ação integrada e conjunta da Polícia Civil, da Polícia Militar através do BOP, o DRCO da Polícia Civil, o Exército Brasileiro também, nós estamos hoje com um aumento de 28% de entorpecentes, de apreensões, relativo ao semestre do ano passado, de 2025. Né? São 28%. Então, nós já estamos com aproximadamente 32 toneladas apreendidas só nesse semestre de 2026. Né? E aí a gente vem com mais números também, justamente para colaborar com toda essa questão da segurança pública, falando em Amazonas. O estado do Amazonas hoje, no ranking da região norte, ele está em primeiro lugar esse ano de 2026, em apreensão de droga. Ele é o segundo lugar em contenção dos nossos homicídios dolosos, dos homicídios dolosos aqui. E nós estamos no terceiro lugar em quê? Graças ao sistema Paredão, que é a parte tecnológica de furto de veículos. E aí vamos para o espectro agora nacional, top 15. O estado do Amazonas é o quarto melhor do Brasil na contenção de feminicídio. Quinto melhor do Brasil em drogas apreendidas. Isso só em 2026, nesse primeiro semestre. Nós estamos como 12º de contenção de homicídio, nível Brasil. E 14º em redução de roubo de veículos. Isso é graças ao quê? Ao trabalho incansável das forças de segurança pública. Secretário, o Amazonas ele sempre teve um índice baixo comparado com outros estados na questão do furto, né? De roubos e furto de veículo, né? Ou o senhor concorda com isso ou não? Assim, Bem, comparando com o outro Brasil, você viaja de carro de Manaus para Minas, por exemplo, você está numa Hilux, todo mundo fala, tá de Hilux, faça logo um seguro, porque é um carro muito visado. E eu não vejo essa questão aqui no Amazonas, não sei se é impressão minha, mas a impressão que eu tenho é que Manaus, com relação a carro, dada a dificuldade de balsa, de sair daqui da velocidade, eu não sei se é isso, mas a minha impressão é que é menor. Os números eram muito altos. Muito altos. O número de roubo a veículos aqui no Amazonas era muito rápido e depois da implantação do paredão, esses números vêm caindo absurdamente. E o sistema paredão ele foi importante não só no enfrentamento aos furtos e roubos a veículos. O sistema paredão hoje ele é utilizado para a resolução de diversos outros crimes. É muito difícil hoje em dia. Identificação pessoal, né? Identificação pessoal de veículos, entendeu? Então, ele virou estudo de caso. A empresa que vendeu o sistema paredão aqui para o Amazonas, ela está pegando o Amazonas, ensinando, pegando os profissionais do Amazonas para irem para outros estados que só utilizam essa ferramenta como enfrentamento a roubo e furto de veículos, para mostrar que não, isso aqui é muito mais do que vocês estão usando. Então a gente está servindo de exemplo um monte de outros estados. Tanto que os estados aqui da região norte, aí eu cito Rondônia, Roraima e Acre, já vieram aqui para verificar com nossos analistas do paredão como que nós fizemos uma ferramenta de reconhecimento de placa, elucidar crimes de feminicídio, homicídio, furto, roubo, estabelecimento. Então é graças a esse trabalho integrado. Tanto que os agentes hoje eles exportam essa expertise deles para os outros estados. Só outra marcação em relação ao que o secretário falou, ele falou muito em porcentagem. Você tem uma ideia. Até maio de 26, 32 toneladas de entorpecentes nós aprendemos até hoje. No mesmo período, o Pará aprendeu 4. E o Pará faz parte da Rota do Solimões também. Que a Rota do Solimões ela começa em Tabatinga e termina em Belém e em Macapá, que é a saída para o Atlântico. Só que no meio do caminho existem algumas cidades que são muito importantes. Manaus é uma delas. Por quê? Porque Manaus sai navios daqui com carga, tem um aeroporto internacional. Então Manaus também é um centro de distribuição, além de passagem, é um centro de distribuição aéreo e também via pelos navios. Belém é a mesma coisa. Belém tem uma outra peculiaridade que é a ligação por estradas, modal rodoviário com todo o país. Então Belém é muito importante nesse sentido. Não só Belém, como arredores. A cidade de Abaetetuba, por exemplo, que é onde chega por água. Então as embarcações com drogas chegam lá e são distribuídas. Por isso que o estado do Pará copiou esse modelo de policiamento de base arpão para lá também. Eles estão com 3 bases agora. Esse modelo é tão importante que o próprio Fórum Brasileiro de Segurança Pública reconheceu essa modalidade como um exemplo de boas práticas. Isso foi apresentado na COP ano passado. Excelente. E os pesquisadores vieram aqui a convite da secretaria, visitaram a base arpão e constataram que realmente é um excelente exemplo de boas práticas. Coronel, vamos falar um pouco sobre as facções e a disputa pelo controle dos rios. Os rios possuem valor econômico, uma vez que eles são uma rota estratégica, né? Quem controla um rio controla um transporte, controla uma via onde vai passar.
Essa disputa, as facções também disputam rios como elas disputam bairros numa cidade ou não? Olha, essa estratégia de controle territorial, ela foi uma inovação, digamos assim, do Comando Vermelho no Rio de Janeiro. Tá? Então, por que eles usam, por que o Rio de Janeiro, que o Comando Vermelho usa o controle territorial? Vamos imaginar aqui, a comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, ela tem 30 mil residências, tá certo? E o Comando Vermelho domina. Beleza. Toda residência tem internet hoje em dia. E um sinal de internet custa R$ 105 mais ou menos. Então, o que o Comando Vermelho faz? Ele cria uma empresa de distribuição de internet, tudo legal. A CNPJ, contador, todos os requisitos legais, mas obriga todos os moradores, que ele tem um controle territorial, ele exerce aquela governança criminal daquela área, ele obriga que os moradores, ou você compra a internet dessa empresa, ou então não vai ter internet. O morador vai ter que comprar, ponto. É um negócio legal. Se você for lá tecnicamente, você vai olhar, bom, não tem nada. O que é ilegal? É a coerção para ele usar aquela internet. Só com o negócio de internet, só na Rocinha, ele lucra 3 milhões e pouco por mês. Tá? E aí entra o que mais? Entra o gelo, entra a água mineral, o botijão de gás, aplicativos de transporte. E mais recentemente agora, a Prefeitura do Rio está brigando, aquele pessoal que vende Biscoito Globo, Guaraná na praia lá em Copacabana, esses caras estavam sendo obrigados a pagar uma taxa para o Comando Vermelho. Então tá uma guerra, a Prefeitura lá acabou com isso, começou a fiscalizar, e aí tá uma confusão. Então essa estratégia de controle territorial, ela serve para isso, não só para atividades ilícitas. Então você tem uma simbiose aí do lícito com o ilícito. Aqui na Amazônia, pelo menos eu não percebo, aqui em Manaus basicamente, e aqui nessa rota do Solimões, eu não percebo um controle territorial nos moldes do que acontece no Ceará, nos moldes do que acontece no Rio de Janeiro. Tá? Aqui eu desconheço um local onde a polícia militar não entre, por exemplo. Eu posso até estar errado, secretário, mas eu não acho que existe algum local, algum bairro aqui. Não, a polícia militar não pode entrar aqui, porque senão eu vou matar todo mundo. No Rio de Janeiro existe. Existem lugares no Rio de Janeiro que só sobe lá com 50, 100 viaturas. Não vai entrar. Aqui isso, não. E só o Batalhão de Operações Especiais. Só o BOP. Né? Aqui não tem isso. Então, esse controle, aqui existe um arremedo de controle territorial. Eles tentam fazer isso, mas não conseguem. E também eu queria esclarecer que existe uma fala que é muito usada pela imprensa, que é essa questão, a rota do Solimões é controlada pelo Comando Vermelho. Quem ouve um negócio desse pensa, não, só o Comando Vermelho que manda ali. Não é isso. Tá? Na verdade, dentre as facções que atuam no tráfico de drogas, o Comando Vermelho assumiu a primazia porque ele foi o primeiro a chegar. Ele chegou, se uniu com a FDN, depois acabou com a FDN, e ele, Comando Vermelho, é a única facção que faz esse transporte ali, ele controla o tráfico de drogas ali. Mas o controle do rio é da polícia. Como eu falei, eu vesti um paisano, não estava armado nada, fui com mais pesquisadores, nós viemos descendo, subindo o rio, de Coari até Tefé, num barquinho de 15 HP. Fomos lá, paramos, tomando café, saí com todo mundo sem problema. Tá? Nenhum bandido da facção me parou para me revistar, para fazer nada disso. Então, o controle do Rio Amazonas é do Estado do Amazonas, ponto. Não existe essa história de que o Comando Vermelho que manda aqui. Não é isso. O Comando Vermelho usa aquela rota para transitar com material ilegal. Mas o Estado tem o controle daquilo ali. É o Estado que para as embarcações. Toda embarcação é obrigada a parar na frente da base Arpão. E se não parar, ela é interceptada. Pelas lanchas blindadas e vem para a base Arpão para ser vistoriada. É esse o controle que todos nós fazemos. Coronel, falar um pouco sobre crime ambiental e tráfico de droga. Aliás, outro dia, uma questão importante assim de eu mencionar, lembrei agora, eu estava fazendo um teste para tirar a raiz amador, e aí a gente parou para almoçar numa embarcação, bonita a embarcação, secretário, e aí eu olhei assim, tinha uma lança, assim, um cabo, um tubo grosso assim, cruzando a embarcação, uma embarcação de luxo, e na ponta tinha tipo um sugador. Aí eu perguntei para eles, vem cá, o que é isso aqui? Não, é que esse barco aqui foi alugado para os gringos, o rapaz lá falando, por 3 meses, e essa embarcação estava medindo a temperatura dos rios. Eu olhei para aquele negócio e falei, rapaz, não pode medir a temperatura do rio com um negócio desse tamanho, é uma draga, se transformar num barco de luxo, com ar-condicionado, tudo, numa draga. Aí eu fiquei pensando, rapaz, esse pessoal está procurando ouro aqui na Amazônia. Talvez até fazendo uma prospecção, marcando o ponto no GPS para depois ir lá olhar, enfim. Não deixa de ser um crime ambiental, né? Não, com certeza. Mas essas rotas clandestinas usadas pelo tráfico também são as mesmas, eles também fazem esse crime ambiental na questão do ouro? Pois é, como eu te falei, essas rotas não foram criadas
pelo crime organizado, pelas facções. Essas rotas sempre existiram. Existiram para a população, existiram para transporte de toda a mercadoria da Amazônia. Então, ele simplesmente utiliza essa rota. O crime ambiental, que se fala muito hoje em dia, praticado pelas facções, a questão do garimpo ilegal, principalmente, é a utilização de mercúrio e, mais recentemente, na utilização de cianeto, tá? Também, que é um elemento altamente tóxico que contamina rios, etc. Então, eles usam esses produtos químicos para tratar o ouro ali. Tá? E também existem outros, queimadas, utilização de retirada de madeira, etc, etc. Então, sim, as facções, elas são empresas criminosas que buscam tudo aquilo que dá dinheiro. Se inventarem qualquer outra coisa que vai dar dinheiro, eles vão estar fazendo também. Eles sempre vão estar, como eles são muito mais ágeis que o Estado, tá? Eles vão sempre estar na frente do Estado. Um exemplo clássico quanto a isso. Nós tínhamos uma legislação que falava de crime organizado, que era uma organização criminosa. Mas demorou o quê? Quase 20 anos para surgir uma outra legislação que falasse de facções. Entendeu? E mesmo assim, tem muita crítica ainda com relação a esse tipo essa legislação mais nova agora. Então o Estado sempre é muito mais lento do que o crime organizado. Coronel, o senhor respondeu uma pergunta do episódio agora. Eu Foi. pensei que a gente fosse entender no final que o crime dominasse os rios da Amazônia. E ele não domina. É interessante. Mas assim, então quer dizer que essas embarcações, né, a polícia, o efetivo, consegue conter essa questão e inibir, né? Policiar. Eu te falo como pesquisador, estou falando aqui como pesquisador. Os dados mostram, tá certo, que o estado do Amazonas vem enfrentando com muita força o crime organizado, as facções, tá? Só que esse enfrentamento é o suficiente? Não. Por que não é suficiente? Porque requer muito recurso e muito dinheiro para fazer isso. Então, é necessário que o governo federal se posicione nesse sentido e decidindo o que ele quer. O que a gente precisa aqui na Amazônia, o Brasil precisa de uma presença permanente aqui na Amazônia. A operação não resolve. Eu vou te dar um exemplo que me foi confidenciado numa entrevista que eu fiz com um agente público lá em Tabatinga. Ele estava dando o seguinte exemplo, ele falou, olha, por exemplo, eu participei de uma operação de fiscalização contra o garimpo ilegal. Tá? Nós chegamos, tinham 50 dragas, nós destruímos 50 dragas num local remoto. Nós chegamos de helicóptero lá, quando nós chegamos, obviamente, não tinha mais ninguém, todo mundo foge. Então nós chegamos, pegamos as dragas, e uma draga, tá, que nós pegamos, nós conseguimos apreender o caderninho com a anotação. Então, uma draga que custa entre 1,5 milhão, 3 milhões de reais, tá? Em uma draga, em um mês, o cara tinha conseguido quase 5 quilos de ouro, estava escrito lá. Em um mês, ele ganhou 5 milhões de reais, 6 milhões de reais, em um mês. Aí o que fizeram? Tocaram fogo nessa draga, pegaram o helicóptero e voltaram. Beleza, só que o empresário criminoso já sabe que isso vai acontecer. Então ele já manda para lá a peça de reposição. Ele esconde lá na floresta a peça de reposição. Não me assustaria se 15 dias depois essa draga não estivesse operando novamente. Que é ferro, né? Não pega fogo totalmente, né? Não. Afunda, o cara vai lá, bota uma bomba d'água, solda ali e acabou. Tá? Então, 15, 20 dias depois não está funcionando novamente. E sabe quando vai ser a próxima operação? Daqui a um ano. Olha o lucro disso aí, a rentabilidade de um negócio como esse. Então é muito dinheiro. Tá? Então, assim, é complicado. É uma situação bem complicada. O governo federal precisa intervir. E é isso que eu te falei. Não sei se eu posso adiantar logo a pergunta do o que pode fazer, né? O que a gente pode fazer para melhorar isso aí, tá? Eu sempre falo que tem a maneira difícil e a mais difícil, tá? A maneira difícil de fazer é você equipar a Polícia Federal, dotar a Polícia Federal de capacidade para fiscalizar as fronteiras. Eu me assustei quando eu vi agora no dia 15 de julho, agora no início de julho desse ano, o Ministério Público Federal ajuizando uma ação na Justiça Federal obrigando a Polícia Federal a colocar efetivo lá em Tabatinga. Sabe quantos delegados tem lá, segundo o G1? 2 delegados. 2 delegados. Como é que a gente pode falar e enfrentar o crime organizado e fiscalizar a fronteira se a Polícia Federal tem 2 delegados em Tabatinga? Então, assim, não é culpa da Polícia Federal. Muito pelo contrário, as pessoas são heróis de estarem lá 2 delegados para estar ali naquele local, naquele caldeirão, são heróis. Tá? A Marinha do Brasil, que está lá também via capitania, a Marinha não faz fiscalização de droga. A gente tem uma capitania dos portos lá, a gente tem um destacamento de fuzileiros navais, mas que não pode fazer, não deixam fazer a fiscalização de drogas. Tá? E aí quem tem? A gente tem, o ICMBio não tem, o IBAMA não tem, o Ministério Público Federal também tem recursos e pessoal reduzidos.
Então, na verdade, o que falta é uma sinalização do governo federal que a Amazônia é prioridade. Tá? Então, essa é a maneira que eu sempre falo, é a maneira mais difícil. É você conseguir recompor esses efetivos, você criar uma carreira amazônica, dar condições para que o profissional da Polícia Federal, da Polícia Militar, do Ministério Público Federal, do ICMBio, de todo mundo, da Receita Federal, viva lá, porque é diferente. Ninguém quer morar em Tabatinga. Todo mundo quer morar em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, e ninguém quer morar em Tabatinga. Então, o governo federal precisa pensar nisso e criar incentivos para isso. Hoje tem incentivo, o incentivo que tem a Polícia Federal, por exemplo, é o de ir para a Marinha, para as Forças Armadas, cada tempo que você passa lá conta num percentual maior para tempo de aposentadoria. Mas não é suficiente. Tá? Precisa ter outros incentivos. Então, essa, digamos assim, que eu digo, é a maneira mais difícil. Você precisa colocar um órgão para controlar isso aí. Outra coisa também que é muito importante, você precisa integrar as agências. Hoje em dia há integração? Não há. Há uma vaidade muito grande institucional. Se você colocar dentro de uma sala para uma operação, colocar militares do Exército, Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Federal, ninguém vai querer receber a ordem do outro. Não recebe. Tá? Um exemplo clássico disso. Interessante. Todo mundo sabe que esse sistema nosso brasileiro de Polícia Militar e Polícia Civil não funciona. Isso no mundo todo não existe. Existe, eu acho que aqui, mas um outro país só. Enfim, não funciona. O ideal seria unificar as polícias. E por que até hoje não foi unificado? Porque o delegado não quer receber a ordem do coronel, o coronel não quer receber a ordem do delegado. Então, enquanto não vier um cara de cima e falar, não, a partir de agora vai ser assim e ponto final. Como fizeram com o Ministério da Defesa. O ministro da Defesa é um civil, não é militar. Por quê? Porque se tu coloca um general, a marinha, o cara é general, e a marinha. Se coloca um cara da aeronáutica, um brigadeiro, aí o general, pô, mas o cara é brigadeiro, então como resolveu esse problema? Colocou um civil lá, pronto, resolveu o problema. E tem que obedecer. Então eu acho que uma das coisas que poderia se pensar seria isso. Você criar um instituto, um órgão, alguma coisa para tomar conta de controlar essas fronteiras. Tá? Eu sempre falo que essa é a maneira difícil, a mais difícil. Tem uma difícil que é mais rápida. Então essa seria uma maneira. A outra maneira, num curto prazo, era colocar as Forças Armadas para fazer isso. As Forças Armadas são a única instituição que tem pernas para isso, que tem logística para isso, tem pessoal para isso. Só lá no Alto Solimões a gente tem mais de 1.000 e poucos homens do Exército. Então é muita gente. Aqui em Manaus, quantos homens do Exército a gente tem? Tá? Então, não estou, mais uma vez, deixar claro, eu não estou desmerecendo o pessoal do Exército, muito pelo contrário. Tá? Eu fui tenente do Exército muitos anos, tenho muitos bons amigos, competentes pessoas do Exército, só que o governo federal precisa sinalizar para isso. Há uma resistência muito grande dentro das Forças Armadas dos militares saírem dos quartéis para fazer essa função de polícia nas fronteiras. Eles acham que não é missão das Forças Armadas. Tá? Que a Força Armada, a missão é se preparar, é garantir a soberania do Brasil. Só que o que hoje a gente está vendo, a gente está perdendo soberania para o tráfico. A gente está perdendo soberania porque a gente não consegue controlar nossas fronteiras. Então eu acho também que é uma hora de repensar essa atuação das Forças Armadas, de colocar, como eu falei, não só de operações, a gente precisa de ações permanentes, tá? E ninguém quer ficar 7/7 lá, 24/7, todos os dias da semana fazendo patrulhamento. Ninguém quer ficar, mas isso é preciso ser feito. E um detalhe também, né? A gente tem que melhorar, logicamente, as nossas fronteiras com efetivo lá. Só citar um dado aqui. O governo federal ele tem condições de operar e de mobilizar tropa, porque tem todos os meios. Nós agora fizemos uma operação chamada Operação Segurança Presente. Nós tivemos 7 dias para mobilizar 420 operadores de segurança pública em 42 municípios, principalmente faixa de fronteira. Então, deslocamento. O nosso estado aqui tem dimensões continentais. Deslocamento fluvial, terrestre e principalmente aéreo. E aí você demora 7 dias para colocar o policial aí, por exemplo, Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte. Enquanto que a gente tendo uma mobilidade aí pelas Forças Armadas, a gente consegue atingir bem mais. O caso que o César falou aqui, das 6 toneladas que foram apreendidas, quem nos ajudou? Foi o Exército Brasileiro, com um helicóptero para poder trazer essa droga para Manaus, que nós não tínhamos capacidade operativa para fazer isso. Então, se nós tivermos, sim, uma integração com as Forças Armadas, né, a gente consegue fazer muito, né, aí combatendo esse tráfico, principalmente nas nossas fronteiras. Secretário, falando um pouco sobre PCC, Comando Vermelho e poder político. A gente sabe que essas facções, eles têm um poder econômico muito volumoso, muito alto.
E chega um momento que para eles é interessante colocar alguém no judiciário. Você vê lá no Rio de Janeiro histórias de Sim. pessoas que passaram na faculdade, eles mantêm ali para poder advogados, promotores. E vez ou outra a gente ouve falar que eles estão envolvidos na questão da política, né? Eu, particularmente, já participei de uma eleição aqui em Manaus, acho que na eleição passada aqui, a gente andava lá por um bairro de Manaus e o tráfico estava lá, ó, quem é o político aqui? Vai poder entrar, não vai poder entrar? Enfim, ele não busca só vender droga, o crime organizado. Nesse sentido, existe risco, a gente está na porta de uma eleição para governo, para deputado, dessa turma querer influenciar na questão das eleições? Aí a gente entra com a nossa inteligência. Tá? Então, hoje, o Estado do Amazonas está no SISBIN, né? Que é o sistema integrado, né? Com a ABIN. Né? Fazemos toda essa parte de investigação através do nosso DRCO, né? Da Polícia Civil. Nós temos também aqui o CISP Norte também, que é o Centro Integrado de Inteligência aqui, que é baseado aqui em Manaus. Né? Em toda essa parte aí, quando chega, nós fazemos os procedimentos, né? Administrativos. Participamos agora recentemente da primeira reunião, né, já da questão das eleições, foi colocado também esse ponto, e aí é um ponto de atenção também que as forças de segurança estão combatendo. Então, essas questões assim do narcotráfico influenciar em eleições através de um candidato A, B ou C, nós estamos monitorando também tanto com a nossa inteligência, né, quanto também com o nosso departamento de crime organizado. A Polícia Federal também vem fazendo isso muito bem. Isso Sim. é muito importante para a gente não virar um narco-estado, na verdade. Quando o crime organizado ele entra na política, ele vira um narco-estado. A gente tem um exemplo da Colômbia aí que aconteceu, né? E eu acho que o filme Tropa de Elite é muito didático nesse sentido, né? Ele caracteriza essa situação que no Rio de Janeiro é absolutamente verdade, foi muitas vezes e hoje continua sendo como os jornais mostram para a gente. Mas eu acho que é muito importante a presença, essa investigação qualificada das inteligências, da Polícia Federal, da Polícia Civil, da Polícia Militar, inclusive, para estar, digamos assim, alertas a esse tipo de situação. O senhor falou uma coisa importante, que é a questão eu marquei aqui a questão dessa troca, né? Que ele vem pela questão do Rio, depois passa Para o outro modal. Pro outro modal. O senhor pode falar mais sobre isso? Pois como eu te falei, meus interlocutores, durante essas entrevistas que eu fiz para o pós-doutorado, bateram muito nessa tecla, tá? Que, assim, apesar do policiamento ser móvel, hoje em dia, eles tentam, via drone, via o próprio Ribeirinho, que está ali olhando e vendo o que está acontecendo, eles tentam acompanhar a movimentação das forças estaduais, tá? E é sempre uma briga de gato e rato. Em função disso, eles sabem, por exemplo, em que parte do rio está sendo mais patrulhada, que parte está sendo menos patrulhada. E aí que eles contam com o conhecimento do ribeirinho, do cara que conhece a trilha que o policial não conhece, para fazer esse transporte. E aí, de novo, eles são... Você quer fazer esse transporte para mim voluntário, ou você quer que eu te pague, ou você quer fazer isso de uma maneira com coerção? Decida a sua vida. Tá? Então, isso acontece. Tá? Acontece, a gente ouviu muitos relatos de que isso acontece. Por isso, o Estado está tentando sempre estar um passo à frente. Com esse VANT, que é um veículo aéreo não tripulado, é um aviãozinho que voa uma altitude imensa e tem uma câmera de altíssima resolução, câmera térmica, que com certeza é uma ferramenta que vai aumentar bastante a possibilidade de sucesso. E ela tem autonomia para voar quanto tempo? O senhor lembra, secretário, quanto tempo? Mas é alguma coisa em torno de 12 horas. 12 horas. A gente consegue varrer, inclusive, já é um projeto do governo federal também, né? Aquisição para fazer um cinturão de VANT aqui no estado do Amazonas. Dependendo da velocidade, ela corta o Acre, estado todo, né? Isso, o Gaia, né? O secretário lá de segurança adquiriu 2, né? Nós adquirimos um e vamos adquirir um segundo agora. O que é interessante, ele tem um raio operacional, não lembro exatamente dos dados técnicos, mas, por exemplo, você tem uma torre de controle aqui e ele voa a 100 km, por exemplo, 100, 200 km. O que é que o Acre fez? O Acre construiu torres de controle ao longo da fronteira. Então, esse drone ele tem condições de percorrer toda a fronteira do Acre por conta das torres de controle. E com a autonomia dessa ele vai embora, né? Ele vai e volta tranquilo. Agora, é um instrumento de observação. Entendi. Você vai ver, olha, tem uma lancha passando aqui, mas se você não tiver a base para ir policial atrás, lá embaixo para ir, adianta de pouca coisa. Secretário, o que mais o senhor tem para
para nos relatar aí da segurança pública, novidade, por exemplo, essa daí foi uma que eu vi até o Coronel Vinícius falando um vídeo um dia desse, né? Ele estava ainda na ativa lá, Isso. se afastou. Eu vi ele fazendo um vídeo, achei interessante, mas tem a questão do paredão, tem a questão desse drone. Bom, na questão de tecnologia, hoje em dia aí com a questão da internet, satélite, que pega em qualquer lugar, você consegue fazer muita coisa, né? Uma das coisas que também nós estamos fazendo através da Polícia Civil é asfixiar o crime organizado aonde dói mais, que é no dinheiro, né? Seguindo a rota do dinheiro, através principalmente do nosso laboratório, né, de lavagem de dinheiro, né, em parceria com o Ministério da Segurança Pública, né, verificando também como o crime muda, agora a questão de criptomoeda também. Então, nós estamos fazendo todo esse rastreamento do dinheiro, justamente para asfixiar o crime organizado. Então, são várias operações que estão em desenvolvimento, desencadeadas justamente para isso. Por quê? A gente está asfixiando uma parte ali da Rota dos Solimões, do Negro. O tráfico desse pessoal com droga, mas também nós estamos asfixiando também a questão da lavagem do dinheiro. Então, é uma das coisas que nós estamos usando a tecnologia para isso, né? A tecnologia também, hoje, o paredão, ele está só aqui em Manaus. O nosso planejamento é ampliar para a região metropolitana e para municípios polos também, como Itacoatiara, Tefé, Coari, Tabatinga, principalmente, porque para quem conhece Tabatinga, sabe como a situação é lá. É um porto que não tem fiscalização nenhuma, as vias não têm fiscalização nenhuma, não tem câmeras nenhuma. Então, a gente quer, sim, levar para esses locais, principalmente ali para a Tríplice Fronteira, a tecnologia. A integração já existe, mas a gente tem que levar a tecnologia para o combate ao crime organizado. Assim, essa redução desses índices que eu te falei não é uma coisa que acontece por acaso, tá? E eu reputo isso à tecnologia que foi investida aqui no Amazonas. Hoje o Amazonas tem uma das viaturas que tem mais tecnologia embarcada no Brasil. Tem câmera com reconhecimento facial, tem GPS, tem tudo. Então, assim, toda essa tecnologia, não só em equipamento, mas também como treinamento, como aperfeiçoamento da tropa, como sistemas para balística que foram adquiridos, capacitação profissional dos próprios peritos. Então, isso tudo, no conjunto, contribuiu para diminuir esses Até índices. mesmo a questão da remuneração. Antigamente, você tinha poucas pessoas buscando o concurso público na área da polícia, né? Hoje em dia, é um concurso atraente, né? Você tocou num ponto muito, muito, muito importante que eu te falar, que eu queria bem lembrado. A segurança pública, os problemas de segurança pública, eles são problemas complexos, tá? São multicausais, então ele tem uma complexidade muito grande. Quando você tenta resolver problemas de segurança pública só com polícia, não vai resolver. Tá? Então, nesse sentido, o Coronel Vinícius, enquanto secretário, teve um insight bem interessante de unir a universidade com o sistema de segurança pública. Então foi criado aqui no Amazonas turmas de mestrado em segurança pública, doutorado em segurança pública. A primeira turma de doutorado em segurança pública do Brasil está acontecendo aqui no Amazonas. Inclusive, a primeira turma já está tendo aula, a segunda turma vai ter aula inaugural agora no início de agosto, tá certo? E fora as outras pós-graduações. Então, ao aproximar o sistema de segurança pública da academia, você tem condições de estudar esse problema de uma maneira holística. E estudar e pensar em soluções fora da caixa. Que você pega um professor de sociologia, de geografia, ele tem uma visão diferenciada, e aquela visão mesclada com a visão do profissional de segurança pública, você consegue entender o problema sob uma ótica diferente e muitas vezes apresentar soluções, tá, que a gente não conseguia pensar porque não conseguia imaginar porque estava pensando sempre dentro da caixa. E principalmente democratizando o ensino, né? Uma das coisas que o ex-secretário Coronel Vinícius fez foi democratizar. Como o Coronel César falou aqui, nós fizemos várias pós-graduações, mestrados na área de segurança pública, na área de administração, na área de direito. Agora também o pessoal já está cursando doutorado em administração pública, doutorado em direito também, justamente para quê? Para nós termos uma cabeça de gestão. Acadêmica, uma produção Exatamente, acadêmica voltada. Porque antes, o que acontecia? Só Sul-Sudeste falava do Amazonas, de segurança pública do Amazonas. Não. Agora, os nossos alunos dos mestrados, doutorados, eles fazem falar, através dos artigos, dos livros, segurança pública. É o nosso olhar amazônico, amazônida, para a segurança pública. Porque quem tem que falar de segurança pública, quem sabe aonde dói, somos nós amazônidas.
Não é ninguém do Sudeste, do Sul, que tem que falar de segurança É pública, uma do questão Centro-Oeste. peculiar da região, né? As coisas, como o senhor falou ainda agora, que a segurança pública tinha que ter se olhado o governo federal no sentido de incentivar com que a polícia, com que os militares fiquem numa determinada região, Com certeza. né? Então, trazer essa questão para a visão amazônica, da Amazônia mesmo, né? Uma carreira amazônica. Uma carreira por exemplo, tá? amazônica. Outra coisa também é o governo federal, ele tem que investir em maneiras daquela população do interior conseguir sobreviver, pô. A gente vai para municípios pobres do interior do Amazonas que não tem nem como produzir nada, porque não tem como escoar a produção. Então eles vivem de Bolsa Família, vivem do emprego da prefeitura, por quê? Porque não tem nada para fazer. Então essa população, ela fica muito vulnerável ao assédio das facções do crime organizado. É verdade. Então o governo precisa criar políticas de desenvolvimento que mantenham o cara lá, não, você tem condições, fique aqui, que você vai conseguir fazer isso, aquilo, e pensar nisso. Porque às vezes ele não chega nem na violência, nem na ameaça, ele chega na questão financeira. Claro, família passando fome, você tá ali, não tem outro emprego. O teu candidato não foi eleito na prefeitura, o emprego que eu tinha de vigia lá na escola, você não tem mais. Não tenho renda nenhuma. Aí. Vou passar fome, vou fazer o quê? Eu tenho aqui um ponto de luz, eu vou botar a internet aqui para ti, né? Mesmo quando eu tô passando, eu tô usando a internet ali. Isso. Faz uma questão Então, lógica. é uma questão muito complexa, por isso que eu te falei, é muito importante aqui no debate. caso do Amazonas, a Universidade do Estado do Amazonas, tá? Existem uma série de professores do programa de pós-graduação em segurança pública que estão, nesse momento agora, pensando segurança pública, pensando nesses problemas para tentar apresentar soluções que para a gente poder enfrentar isso de uma maneira mais eficiente. E principalmente os alunos fazem parte do sistema de segurança pública. São policiais militares, são policiais civis, são bombeiros, né? São peritos que estão pensando junto com os professores da Universidade do Estado do Amazonas. Estamos encerrando mais um episódio aqui do Patrono. Eu conversei hoje com o Coronel Anésio Brito de Paiva, que é oficial da Polícia Militar do Amazonas, gestor de segurança pública. Exerceu funções estratégicas na Secretaria de Segurança e atualmente é secretário de Segurança. Coronel César Melo, da Reserva da Polícia Militar do Pará, concluindo o pós-doutorado em Segurança Pública na UEA, também é professor da Universidade Federal do Pará e da UEA. Muito obrigado pela oportunidade, espero que brevemente eu possa contar com a participação de vocês para falar de outros temas da região amazônica. É um tema assim, fascinante que as pessoas, né, percorrem a internet e o pessoal gosta de assistir mesmo. E é importante também tratar esse assunto com pessoas como você, né, de relevância no tema, especialistas no tema. O senhor que vive na prática essa questão da segurança pública, o senhor também vive na segurança pública, vocês também vivem na academia. Muito obrigado pela oportunidade. Pode falar. Kennedy, eu acho que eu queria terminar esse nosso bate-papo, foi muito agradável. Te agradeço aí pela participação. Eu que agradeço. Uma pergunta. Eu acho que a pergunta que fica para gente, para nós todos hoje, não é como nós vamos prender mais um traficante aqui, não é como nós vamos apreender mais 2 toneladas de droga aqui no Rio da Amazônia. Eu acho que a grande pergunta aqui é como o Brasil quer ser na Amazônia nos próximos 20 anos. O Brasil tem que decidir isso, porque o crime organizado já sabe o que ele quer da vida. E principalmente a nossa região é uma região estratégica, né? Aqui está a maior biodiversidade que nós temos. Então, se nós não tivermos, como o César falou aqui, o apoio e o olhar do governo federal para essa região estratégica, aqui nós estamos o quê? Fadados a o quê? Ficar tendo que deslocar 420 homens em 7 dias para todos os rincões aqui do Amazonas. E como sendo uma região estratégica, nós temos que ter esse olhar do governo federal, né? Porque as forças de segurança estaduais, elas fazem o seu papel, né? O enfrentamento é real. As forças estão aí em todos os municípios. Aonde você for, tem um policial militar, tem um policial civil, combatendo a criminalidade e, principalmente, na proximidade com a nossa população. E nós, amazônicos, nós sabemos o que fazer. Nós somos apaixonados aqui pelo Amazonas e vamos defender ele, né, enquanto tivermos como secretário de Segurança aqui do Amazonas. Obrigado. E se você assistiu esse episódio até o final, comenta aqui Segurança Pública. Obrigado, pessoal.